Oi, gente, tudo bem? Dando continuidade às leituras ficcionais do Bernardo Kucinski, hoje a gente vai conversar com o livro mais diferentão de todos dele, assim, daquilo que a gente já apresentou aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Imigrantes e Mascates, que é um livro infantil ou infanto-juvenil, dependendo de como você imagina, e ele faz parte da coleção História e Memória da Companhia das Letrinhas. Por ser uma edição infanto-juvenil ou infantil, né, como você preferir, ele é cheio de ilustrações, tem as ilustrações da Maria Eugênia. Deixa eu tentar mostrar para vocês um pouquinho das ilustrações dela. Ela é um livro todo cheio de ilustrações e cheio de fotografias do arquivo pessoal do autor. Nessa publicação, por conta da proposta da coleção, né, que é Memória e História, o Bernardo Kucinski vai contar para a gente um pouquinho da sua história enquanto pessoa, enquanto imigrante, e dentro dessa construção ficcional, ou não, né, ele vai fazer uma espécie de homenagem ao pai dele, que é um imigrante polonês que vai construir sua família, sua história aqui no Brasil. E como é um livro mais de memória, é um pouco complicado conversar sobre ele sem comentar spoilers, até porque é um livro que tem o quê? Menos de 100 páginas. Acho que ele tem o quê? 80 páginas. Então, um livro super curto, super ilustrado, não tem como a gente falar sobre ele sem spoiler, até porque é um livro mais memorialístico. Então, foi publicado em 2016 e nele a gente vai ter acesso às informações do Bernardo Kucinski na sua infância, na cidade, aliás, no bairro de Água Fria, em São Paulo, que foi onde ele e a família Kucinski foram construindo a sua história. Dentro dessa construção narrativa, nós temos muito sobre a visão do autor sobre o Holocausto e como que o Holocausto atingiu a sua família de forma muito direta. São capítulos muito curtos, nós temos os episódios da vida dele e nós vamos conhecendo muito mais o pai, né, que eu acredito que foi uma presença, uma figura muito importante na história do autor, e como que esse pai interferiu e influenciou na formação do Bernardo Kucinski enquanto escritor. É interessante porque nós temos esse autor contando da sua infância, de como foi difícil ser imigrante numa terra diferente, como foi para a criança Kucinski ter contato com a ditadura varguista, como foi para a criança Kucinski ter contato com os traumas do Holocausto, ver a sua mãe entrar em depressão por conta da perda da família inteira, né, dentro dos campos de concentração nazista. Como foi para essa criança Kucinski ver o pai tentando se firmar em algum emprego como imigrante, como vendedor ambulante, como orador, e aí nós temos essa construção desse personagem, né? Como essa figura cheia de facetas de como ela ajudou o Kucinski a se constituir enquanto sujeito. E é interessante porque a gente vai percebendo, né, que essas pessoas vão, como é que eu posso dizer, vão construindo sua história de acordo com como elas recebem essas informações. Por exemplo, a mãe do Bernardo Kucinski, como eu falei, ela sofreu de depressão por conta da perda da família inteira, ou daqueles que ficaram na Polônia por conta do nazismo. E essa depressão ela acabou interferindo na relação dela com os filhos. Por exemplo, a gente vai saber disso no K, e aqui também ela teve muita dificuldade de dar carinho e afeto para os filhos. Eles foram criados muito soltos, muito sem regras, muito sem lei, porque a mãe estava perdendo tudo, todas as referências que ela tinha. Ela ainda não falava português direito, não falava quase nada. E né, nessa edição a gente vai tendo informações de como que isso vai afetando ela. Ele vai dizer o seguinte na página 55. Minha mãe morreu de câncer antes de completar 60 anos. Uma famosa filósofa americana chamada Susan Sontag escreveu que câncer é uma doença que representa tristeza. Hoje não se acredita mais nisso, mas eu penso que, no caso da minha mãe, foi exatamente isso que aconteceu. A tristeza a matou por meio de um câncer.
E aí nós temos essas crianças que vão crescendo e se desenvolvendo, tendo toda essa família complexa, complicada. E, além disso, nós temos muito a construção da cultura judaica dentro dessa família, já que são poloneses vindo do Brasil, tentando fazer com que essa cultura permaneça viva. Sobre essa sociedade judaica que eu falei, é interessante a gente perceber, dentro da narrativa do autor, como que esses grupos de imigrantes vão se ajudando. Tem gente que chegou há mais tempo e já tem uma vida firmada no Brasil, então eles conseguem ajudar esses novos imigrantes e fazer com que eles vão construindo sua própria vida, sua forma de trabalho, e é isso que acontece com o pai do Kosinski. E é interessante, tem um dos capítulos, né, uma sequência de capítulos, que o Bernardo Kosinski vai falar das várias facetas desse pai, né, que é um pai que tem muitas vidas, né? Ele vai chamar, é o capítulo que se chama As Muitas Vidas do Meu Pai, que aí ele vai falar como que esse imigrante foi se organizando e mostrando essas várias facetas e mostrando como que o ser humano é uma pessoa complexa. E aí ele vai falar sobre o pai dele ser um iluminista, político, e depois precisar se tornar um jornalista político para ganhar dinheiro. Ele começa a trabalhar como ambulante, depois ele vai conseguindo a confiança de algumas pessoas e começa a ser orador, a representar os poloneses, né, os imigrantes, até fazer disso uma profissão e depois se tornar um mascate conhecido. E, paralelo a isso, ele também vai construindo uma segurança enquanto escritor. Inclusive é interessante porque o Bernardo Kosinski, dentro desse livro, ele vai trazer alguns escritos do próprio pai para mostrar como era um pouquinho da cultura, das relações do pai com a vida na Polônia e como que o pai vai trazer isso dentro das suas próprias narrativas, o que só reforça a importância de se pensar a literatura como documento histórico, né? Uma coisa que é interessante a gente pensar aqui, que faz relação direta com outros romances, principalmente com o K e com Os Visitantes, é o fato do pai do Bernardo Kosinski ser um escritor de Yiddish, ou Yiddish, não sei como é a pronúncia correta, e isso é muito relevante para as outras obras. Então a gente vai percebendo como que essa preocupação com essa língua morta faz com que o pai acabe priorizando umas questões, umas esferas da sua vida em relação a outras. O autor ainda vai trazer alguns outros episódios sobre as relações da ditadura, que é a sua grande marca ficcional. Tem um trecho muito interessante, mais para o final do livro, que ele vai falar sobre a ditadura de Getúlio Vargas, né? A ditadura de Getúlio era inspirada no mesmo modelo ditatorial da Itália e da Alemanha. Além disso, os militares brasileiros tinham enorme admiração pela Alemanha, que consideravam tecnicamente superior aos Estados Unidos. E aí a gente vai ser apresentado a como que essas relações políticas e econômicas iam sendo colocadas, mas de forma muito superficial, até porque é um livro infanto-juvenil. E é interessante que logo mais na frente ele vai dizer assim, ó, com a derrota das ditaduras do Eixo, nas quais se inspirou a ditadura de Getúlio, ele também foi derrubado. Assim, o fim da Segunda Guerra Mundial foi também o fim da ditadura do Estado Novo. Eu tinha então 8 anos e vivi meu primeiro momento de democracia. E aí a gente vai percebendo, né, como que essas questões, essas viradas políticas vão deixando marcas, né, na construção e no perfil dos indivíduos. É interessante a gente perceber como que essas marcas vão sendo registradas pelo autor ao longo do livro. Por exemplo, tem um momento que ele diz o seguinte: o nazismo, antes mesmo de tirar a vida dos judeus alemães, tirou de todos eles a identidade germânica da qual todos se orgulhavam. E a gente vai percebendo como isso é doído. Imagina para a mãe dele, por exemplo, que foi perdendo familiares, perdendo essa identidade, precisando se adaptar a esse novo espaço. O quanto que isso não é dolorido e quanto que é impossível ou muito difícil fazer com que isso não transborde, né? não extravase.
E tem um episódio super curto, um momento super curto, que ele vai mencionar algumas das perdas, né, dos primos, dos tios, e aí ele menciona o desaparecimento da Anna Kucinski. Inclusive tem uma foto dela aqui. Deixa eu ver se... tem uma foto dela aqui, que ele vai falar bem rápido sobre ela. E para ser um livro infanto-juvenil, é um livro cheio de informações, cheio de informação histórica, cheio de informação autobiográfica, e que apesar das menos de 80 páginas, não é quase impossível você ler ele de uma vez e aprender ele, porque ele exige que você reflita sobre muitas questões. Inclusive, eu fiquei me perguntando como que um livro tão denso foi publicado para uma coleção infanto-juvenil, né? Eu fiquei nesse pensamento, mas ainda assim é uma edição muito linda, vale muito a pena você conhecer o trabalho do Kosinski nessa edição, e você fica se perguntando sobre questões mesmo da infância, de como essas referências da infância e da adolescência dele foram se apresentar depois nas outras construções ficcionais do autor. É isso, depois eu volto com mais uma obra do autor para a gente continuar discutindo a formação ficcional dele. E acho que é isso por enquanto. Não deixem de comentar, curtir, interagir e dizer para mim o que vocês acharam desses livros dele que eu venho comentando até aqui, e se vocês têm alguma outra sugestão, tá? Acho que é isso. Até mais.